Vamos orar? Senhor, muito obrigado. Nós te louvamos, porque o Senhor é tudo para nós. Que isso possa ser realidade na nossa vida, Deus. E que isso seja tamanha realidade na nossa vida que a gente possa influenciar outros, para que também tenham o Senhor como tudo para eles. E eu oro por esse tempo, eu oro que o Senhor me dê sabedoria, Pai, sensibilidade, também clareza, para ensinar esse texto de uma maneira encorajadora. Que nós possamos sair daqui encorajados a responder o chamado que o Senhor tem para nós. Em meio a tudo isso que tem acontecido no nosso mundo, Deus. E é o que eu peço e oro, em nome do teu Filho Jesus. Amém. Muito bem. Eu quero trazer uma mensagem de esperança hoje. A gente vive tempos difíceis. É impossível negar isso, que nós vivemos tempos difíceis. Você pode tentar não ver as notícias, você pode tentar desligar o celular, não ver mais nada. Ainda assim, você vai perceber que nós estamos vivendo tempos difíceis. Nós temos recebido notícia ruim atrás de notícia ruim, um clima aterrorizante, né, de muitas maneiras. São diversas ameaças que a gente tem escutado, ameaças de saúde, ameaças de governo. Parece até quando Jesus fala, quando vocês ouvirem de rumores de guerra, né? Interessante, estamos vivendo dias como esse, muita dúvida sobre as informações, a gente não sabe o que é verdade, a gente não sabe o que é exagero, a gente não sabe o que é interesse político, e de novo eu vou afirmar, dos dois lados que estão polarizados, a gente não sabe o que é exagero, o que é verdade, o que é fato, a gente não sabe. O que são interesses genuínos. E isso tem criado um desgaste nas nossas vidas. Obrigado. Alguns têm percebido como o peso desses dias que nós temos vivido, não só pela Covid, mas certamente a Covid potencializou tudo isso, que tem impedido pessoas de ver o sentido da sua própria vida e o próprio desejo de investir no seu futuro. Pessoas que queriam fazer planos para o futuro, agora estão assim, agora deixa aí, o que vier veio. Estão desanimadas. Eu lembro que a primeira vez que eu vim pregar aqui, uma pessoa que frequentava a igreja na época me disse que Indaiatuba é uma das cidades com maior índice de suicídio na região de Campinas. Isso antes da pandemia, não sei nem como é que está isso agora. Pessoas que olham para a própria vida e sentem um peso, um fardo, a ponto de imaginar que tirar a própria vida é a única saída para elas. Quais fardos que o mundo tem colocado sobre as pessoas hoje? Eu pensei em algumas coisas, de novo, essas coisas, muitas vezes eu dou exemplos de coisas que não são necessariamente ruins em si, mas que podem causar sérios problemas dependendo de como é que a gente se relaciona com essas pessoas, com essas coisas. Então, eu peguei alguns exemplos. Você tem que desenvolver inteligência emocional. Você tem que desenvolver inteligência emocional, você tem que reagir bem a toda e qualquer circunstância. Você tem que ser o melhor profissional.
Você precisa ter o corpo perfeito, a família perfeita, o carro perfeito, a casa perfeita, a vida perfeita, o lazer perfeito, a viagem perfeita. E postar isso nas redes sociais, para mostrar para todo mundo. Senão não tem graça, né? Afinal, se o outro não sabe que você está fazendo aquilo, não tem graça. Você precisa colocar os seus filhos na melhor escola, os seus filhos têm que ter alimentação balanceada, você precisa cuidar da sua saúde, você precisa planejar a sua aposentadoria, você precisa aprender a investir na bolsa, investir no sei o quê, e ter um patrimônio, você precisa se cuidar para não pegar Covid, você tem que se cuidar para o outro não pegar Covid. E como lidar com todas essas pressões, com todos esses fardos que o mundo tem colocado sobre nós, sobre todos. Eu creio que Jesus, ele providencia descanso àqueles que atendem o chamado de ir até ele. Amados, essa é nossa esperança. Ele promove descanso. Enquanto eu preparava essa mensagem, eu lembrei do livro O Peregrino. Se você não leu ainda, leia. Tem até versões para criança, que é um texto mais simples. E com os livros do Bob, a gente tem umas 5 versões em inglês também. Estou brincando, acho que é umas 2 ou 3. E a história do peregrino é do Christian. É um personagem chamado Christian, que em inglês é cristão. Então tem um trocadilho no inglês, de um nome que realmente tem pessoas que chamam Christian, e ele é um Christian, ele é um cristão. Em português fica meio esquisito. E ele é um homem com um fardo, ele carrega uma mochila enorme. E o maior desejo da vida dele é resolver aquele fardo, é tirar aquele fardo. E ele caminha pela vida e ele começa a conhecer pessoas, a própria família o rejeita, e aí ele começa a encontrar pessoas que querem desencaminhar, e ele está procurando lá a cidade onde ele precisa chegar para que aquele fardo seja retirado. E é uma alegoria para mostrar como Cristo retira o fardo. Mas veja Mateus 11, 28 a 30, o que diz: venham a mim, Jesus falando, venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração. E vocês acharão descanso para a sua alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então o que Jesus está fazendo aqui, Jesus chama aqueles que sofrem com o labor e a sobrecarga, prometendo alívio. Ontem, eu nunca assisto futebol, assim, é muito difícil, muito raro assistir futebol. Copa do Mundo, assisto tal, mas assim, é muito raro. E outros tipos de esporte é raro, mesmo os que eu gosto mais. E ontem eu descobri que a final da Copa América era ontem. Inclusive, outro fardo da discórdia, faz, não faz. E perdeu, né? O Brasil perdeu, mas acho que foi culpa minha. Só que num intervalo, num dado momento, o camarada ali fez a propaganda de um remédio para ansiedade. E eu fiquei pensando assim, gente, que coisa, né? O fardo tá tão pesado que assim, no intervalo de um jogo de futebol, que há algum tempo atrás você viria alguma propaganda de uma marca de cerveja, alguma coisa do tipo para aglomerar, né? Não pode. Para fazer alguma coisa diferente. Não, eles fazem a propaganda de um remédio para ansiedade. Nós estamos vivendo dias difíceis, amados. Mas Jesus promete isso. Venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei.
E é muito interessante que ele começa com uma palavra que é um advérbio na forma imperativa, ele dá uma ordem, é um chamado, é uma conclamação, venham. Assim como em João 11, 43, nós vemos, e depois disso, clamou em alta voz, Lázaro, venha para fora. Lembra disso? Lázaro morre, amigo de Jesus, irmão de Marta e Maria ali, e aí ele chega atrasado, ele chega pouco tempo depois, se você viesse antes, e aí ele conclama Lázaro, ele dá uma ordem para Lázaro, venha para fora. É exatamente isso que ele está falando aqui, venha a mim. Ele não está falando, faça isso, faça aquilo. Estou citando um comentário aqui. Ele não está falando faça isso ou não faça aquilo, mas simplesmente venha. E note também que Jesus não diz venha à igreja, venha um credo, venha um clérigo, venha uma denominação, nada além do próprio Jesus. Quando nós estamos aqui, amados, nós temos que ter a consciência de que a gente não está vindo para um prédio. Nós poderíamos, em qualquer outro lugar, encontrar com a igreja. E, na verdade, o mais importante, cuidado com o que eu vou falar, o mais importante nem é encontrar com a igreja. Nós vimos aqui para aprender de Cristo, juntos como igreja, caminhando como igreja. Mas a nossa salvação, a nossa esperança está numa pessoa, não numa série de regras, não numa série de rituais, não numa série de rotinas que a gente tem que fazer, mas em Cristo. E aí certamente nós temos rotinas, devocional diário, oração diária, mas tudo isso sem Cristo causa exatamente o que ele está falando aqui. Fardo, sobrecarga. A gente vai entender um pouco mais sobre isso. E esse chamado, para quem que é esse chamado? Jesus está oferecendo esse chamado a todos. Todos vocês que estão cansados e sobrecarregados. Essa palavra cansado também é interessante que ele usa uma forma, ele usa, um verbo na verdade, todos vocês que estão cansando. Ou seja, uma coisa que a pessoa está ativamente labutando e está exausta. Ela está trabalhando e fazendo e tentando fazer todas as coisas, lavando todas as compras e usando a máscara e tomando todos os cuidados e fazendo aquilo e não indo para tal lugar e não vendo a família por 2 anos e não sei o que lá e tudo isso porque se alguém pegar Covid eu sou o culpado. Pô. Pensa bem nisso, que nesse fardo que estão colocando nas pessoas. Claro, há cuidados a serem tomados. Ótimo, vamos tomar os cuidados. Mas não precisa ser um fardo. Não precisa ser um peso. Entende? É sobre esse tipo de exaustão que Jesus está falando aqui. A exaustão de seguir tudo, de fazer todas as coisas. A gente vai entender de onde vinha isso. Isaías 40, versículos 28 a 31 diz. Vou colocar ali. Olha só. Será que você não sabe, nem ouviu, que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos
confins da terra nem se cansa, nem se fatiga. A sabedoria dele é insondável. Ele fortalece o cansado e multiplica as forças daquele que não tem vigor. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Interessante o Senhor como o descanso. A outra coisa que ele diz, o outro grupo de pessoas que ele fala, que na verdade é o mesmo grupo, né? Outro aspecto que ele coloca é aqueles que estão cansados e sobrecarregados. E é muito interessante, porque aqui não é o cansados, é aqueles que estão se cansando, certo? Aqueles que estão trabalhando e estando cansados. Mas aqui é aqueles que estão sendo sobrecarregados. É aqueles que estão recebendo uma carga. Então você veja que tem dois aspectos que Jesus está colocando. Tanto da pessoa que está tentando fazer de tudo na sua força para atender alguma expectativa, como aquele que está aí, a mesma pessoa recebendo uma carga de algo que está ali pesando sobre ela. Algo que ela está recebendo. E aí olha que interessante, Lucas 11:46, quando Jesus fala, mas Jesus respondeu, ai de vocês também intérpretes da lei, porque sobrecarregam os outros com fardos superiores às suas forças. Mas vocês nem sequer com o dedo tocam esses fardos. O que Jesus está mostrando é que essa sobrecarga, ela tinha uma relação com o que intérpretes da lei faziam com as pessoas, colocando fardos pesados sobre elas. E não levantando um dedo para ajudar as pessoas a carregar esse fardo. Então eram regras e mais regras. Além até, mais ainda do que já havia no Antigo Testamento. A gente sabe que aquela lei do Antigo Testamento, ela não era feita para que um homem fosse perfeito, ela era feita para mostrar que os homens são imperfeitos, incapazes de cumpri-lo. E ainda depois disso, os comentaristas e intérpretes da lei colocaram ainda mais coisas para serem feitas, colocando peso sobre o povo. E Jesus está olhando aquelas pessoas sobrecarregadas. Então todo esse cansaço, toda essa sobrecarga tinha a ver com a própria lei, que era um fardo pesado, e a série de regras a serem seguidas, que demonstravam justamente a falibilidade humana, o fato de que o homem é falho, imperfeito. Voltando um pouco para aqueles fardos que o mundo tem colocado sobre nós. Inclusive, já criticaram a igreja de fazer isso, certo? Interessante, como o mundo dá voltas. Você tem que desenvolver inteligência emocional, você precisa ser o melhor profissional, você precisa ter o corpo perfeito, família perfeita, carro perfeito, a casa perfeita, a vida perfeita, o lazer perfeito, a viagem perfeita, os filhos na escola, na melhor escola, os filhos com a melhor alimentação, uma alimentação balanceada, equilibrada, mas você precisa levar também o seu filho naquela lanchonete que oferece um monte de porcaria, mas você tem que, não é difícil? E aí você tem que, você mesmo cuidar da sua saúde, planejar a aposentadoria, não pegar Covid e cuidar que os outros não peguem também. E aí a gente está aqui trabalhando e se fatigando com todas essas coisas. Ora sendo sobrecarregados com essas coisas, ora trabalhando para tentar atender a todas as expectativas que o mundo tem
sobre as nossas vidas. E agora, a gente sempre tem que ter o equilíbrio de compreender que essas coisas não são ruins em si, de novo, mas elas estão virando uma lei, como se fosse um peso. E ainda sem Cristo. Amados, nós desejamos ter o que o mundo chama de inteligência emocional, que a Bíblia chama de fruto do Espírito, entre eles o domínio próprio, para não sair esbravejando por aí, a ciência, etc. Nós queremos procurar ter paz com todos os homens, conforme Romanos 12, mas a gente só reconhece que a gente só pode fazer isso em Cristo. Que é o que a gente tem visto nas mensagens de Efésios. Nós queremos ser os melhores profissionais. A Bíblia nos mostra que a gente deve querer isso, mas isso só pode ser feito em Cristo. A gente deve tomar conta da nossa saúde, da nossa alimentação, do nosso corpo, que é o templo do Espírito Santo, mas isso é feito em Cristo. Nós queremos planejar o nosso futuro, fazer planos. Se tem alguém que faz plano para o futuro, é o cristão, porque ele faz plano para a eternidade inteira. Né? Mas nós temos que fazer isso em Cristo. E por fim, a gente quer se cuidar da Covid, a gente quer tomar conta dos outros, na consciência de que não cai um fio de cabelo do nosso corpo sem o consentimento do Senhor. Entende? Mas o mundo está colocando esse peso e querendo tirar Deus da jogada, porque o mundo quer a mesma coisa que o Antigo Testamento queria. Que aqueles fariseus, no fim, o que eles queriam era resolver seus problemas com uma série de regrinhas. E no fim, Deus não tem muito a ver com isso. Sou eu que faço, eu que consigo, eu que sigo, eu que faço os rituais, eu que limpo as minhas compras, eu que cuido. A gente viu um caso de uma moça que ficou 2 anos enjaulada dentro de casa. Desculpa o termo, mas é isso. Está com câncer. Não adiantou nada na sua vida tentar poupar a sua vida. Entende? De novo, amados, esses cuidados e esse temor, sem o temor de Deus, está virando um fardo pesado e árduo de carregar. Resumindo, como a gente tem visto nas mensagens de Efésios, em Cristo nós podemos ter tudo isso e muito mais. Como a gente vai ver, vai continuar vendo em Efésios. Mas de forma muito mais leve. E glória a Deus por isso. Porque afinal, Jesus, ele promete que quem responder a esse chamado será aliviado, terá descanso. E o que a gente tem que entender é que esse descanso tem um aspecto aqui, mas também tem um aspecto lá na eternidade. Onde nós teremos descanso perfeito. E o descanso de Deus na eternidade vai ser tão perfeito que a gente vai trabalhar, porque Deus criou a gente para trabalhar. E a gente vai ter descanso. Nós vamos servir a Deus, em adoração a Deus, e nós vamos ter descanso. Vai chegar no fim, eu falo para a Natália que eu imagino o céu, um lugar onde eu vou trabalhar duro o dia inteiro, e eu vou chegar no final do dia exausto, e falar assim, glória a Deus, porque eu pude servir Ele o dia todo, e eu estou exausto, e Ele produziu
todos os frutos que precisavam ser produzidos. Seja lá do que for que eu vou fazer. Se eu puder varrer e esfregar o chão do trono, eu não tenho problema. Vai ser ótimo. Sou faxineiro do templo. Mas este chamado é da promessa do bom pastor, que dá a vida pelas ovelhas e nos dá descanso, assim como aquele bom pastor do Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar, ele me dá descanso em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor ao seu nome. Amém, amados? Ei, tem 2 ou 3? Amém? Amém? Amém. Cristo tirou o peso da lei e ele fez isso cumprindo a lei, porque ele é capaz. E nós também vamos receber esse alívio do Senhor. Em Cristo a gente recebe descanso desse sistema que nós vivemos e que nos pressiona todos os dias. Em Cristo a gente recebe poder necessário para viver a vida que todos querem viver, sem ter que atender os padrões de uma suposta perfeição que as pessoas têm esperado. Ou daquela suposta perfeição que você precisa para tirar a foto perfeita para colocar no status. Eu prefiro, não sei você, mas eu prefiro o caos das fotos que a gente tenta tirar e sai meio, mais ou menos, às vezes sai bom, mas às vezes sai esquisito, e uma sai com a cara assim, e a outra sempre põe a língua para fora. E mostrar que, Senhora, nós somos uma família feliz em Cristo, do que aquela foto bonitinha de pessoas que não se falam. A propaganda de seguro, né? Em Cristo nós podemos ter filhos educados, mas treinados no nível do coração, sem a preocupação de dar aos nossos filhos a melhor escola, a alimentação perfeita, as melhores roupas. Isso é bom? Claro que é bom. Desde que seja de alguma maneira providenciado pelo Senhor e usado para a glória dele e não para satisfazer os outros. Porque isso só vai virar um fardo. Em Cristo nós podemos ter casamentos transformados, um marido e uma esposa que se importam um com o outro, que reconhecem que não pertencem a si mesmo, mas pertencem ao outro, mas para a glória de Deus, produzido por Ele, enquanto Ele efetua o querer e o realizar. Porque se eu tentar fazer isso sem Cristo, vai ser um fardo. Em relações trabalhistas, né, elas são transformadas e superiores cuidam daqueles sobre quem eles entendem que tem responsabilidade. E o funcionário serve ao Senhor no seu trabalho. Imagine trabalhar numa empresa em que os superiores servem aqueles que são os inferiores, eu vou usar o termo só por causa de uma posição, aqueles que estão respondendo a eles, e cuidam da vida deles, e aqueles que estão ali servindo, servem como ao Senhor, e fazem o melhor trabalho possível. E aí de repente aquele superior, ele não precisa ser um chato, um insuportável, que fica cobrando, que fica não sei o quê, porque ele está servindo os seus funcionários, os funcionários estão servindo a Deus. Ele está reconhecendo que ele também responde diante de Deus daquilo que ele faz.
e os seus funcionários estão servindo a Deus, e não precisa ter esse tipo de cobrança. Já pensou nisso? Em Cristo, nós podemos ser esse tipo de funcionário e nós podemos ser esse tipo de superior, supervisor. Inclusive, a gente vai ver isso quando voltar a trabalhar em Efésios. Jesus providencia descanso àqueles que atendem o chamado de ir até Ele. E como é que isso acontece? Isso acontece à medida que nós respondemos ao chamado de Jesus de ir até Ele e aceitar as soluções que Ele fornece para lidar com essas pressões. A primeira solução de Cristo para as pressões que nós recebemos na vida está na submissão a Cristo. Lembra da música que eu li a semana passada, né? O dia que eu morri, eu vivi. Eu entendi que a liberdade era servir aquele, eu não lembro exatamente, mas a liberdade estava em me submeter a Jesus. Que coisa, um paradoxo que Jesus faz aqui, né? Parece que ele está sendo contraditório. Ele fala, tomem sobre mim o meu jugo. O jugo é aquela peça que colocava no animal para puxar uma carroça, para puxar um peso, alguma coisa do tipo. Por isso que a Bíblia fala do jugo desigual. Quando você tem um animal muito pequeno e outro muito grande, ele vai acabar andando em círculo. Certo? É igual o remo, quando você rema só de um lado. Então, o jugo é essa peça é uma peça de servidão. É uma peça na qual você se põe embaixo dela para trabalhar. Então, na verdade, o que Jesus está falando aqui é que as pessoas cansadas e sobrecarregadas, elas deveriam tomar, ou seja, elas deveriam pegar e levantar esse jugo, carregar sobre si mesmo o jugo. Esse jugo é a mesma palavra usada ali para se referir à lei mosaica, aquela transferência de mandamentos que se fazia sobre as pessoas e criavam um jugo. E Jesus está falando que ele vai aliviar o jugo. Como que Jesus alivia? Basicamente ele está dizendo assim, ó, troque de jugo. Parem de se sujeitar aos serviços e trabalhos de outros senhores e tomem o meu jugo, tomem o meu serviço, submetam-se a mim. Por isso que eu falei que eu queria uma mensagem que fosse encorajadora e não exortativa, mas é uma mensagem exortativa. Porque no fim Jesus está dizendo que a solução para que você seja aliviado da servidão ao sistema é se submeter a Ele. Pensando na mensagem de Efésios que a gente tem estudado, Jesus está nos chamando a despojar do antigo fardo da lei e do peso dos fariseus e tomar sobre si o fardo que é dele, que é muito mais leve, ele vai falar. A gente tem dito, né, que a escravidão é a situação natural de todo homem. O que a gente precisa é mudar de senhor. Nós somos escravos, naturalmente nós somos escravos do pecado, nós somos escravos desse mundo, e a gente tenta agradar o mundo de um monte de jeito. Eu tenho que ter a rede social, porque eu tenho que fazer aquilo, porque eu tenho que postar, porque senão eu não faço parte da sociedade, porque todo mundo está fazendo isso, eu tenho que ir em tal lugar, e você fica se cobrando e se colocando esse fardo. Ele está falando para se despojar disso e colocar o seu fardo. O que acontece é que Jesus, ele oferece um senhorio, ou seja, uma liderança de um escravo, muito melhor do que o mundo. Como no Antigo Testamento, que tinha aquela lei que dizia
que se o escravo amasse o seu senhor, porque era um bom senhor, ele poderia decidir se abnegar da sua liberdade para ser para ser servo daquele senhor para sempre. E eu creio que aquilo é uma figura realmente do Senhor Jesus. Por isso, amados, rejeite o jugo de agradar outros. Porque no fim é isso que a gente está vivendo. É isso que está pesando. A gente está vivendo para os outros. O desejo de agradar outros é um grande jugo do nosso dia de hoje. Parece que a gente tem algum tipo de dever em fazer o que os outros esperam de nós. Ou o que nós achamos que os outros esperam de nós. E a verdade é que esse jugo, esse peso, no fim, nós estamos servindo a nós mesmos. Porque no fim, o desejo de servir a outros é o desejo de servir a nós mesmos também. É o nosso orgulho que pesa na hora de dizer não para algumas coisas. É o nosso orgulho que pesa na hora do nosso receio do que os outros vão falar, vão pensar. Ou o peso em dizer sim em relação ao que as pessoas estão dizendo, porque, nossa, sabe como é que é? Está todo mundo fazendo. Está todo mundo vivendo assim. Rejeite o jugo do eu. Pense em frases como, você já deve ter ouvido, né? Você precisa estar bem com você mesmo. Ou você precisa ter um tempo para você. Valorize a si mesmo. Invista na sua autoestima. São frases que colocam sobre nós o peso da escravidão do eu. E aí você fica desanimado, porque você fala assim, caramba, eu não consigo ter tempo para mim. A gente já passou por situações em que alguém oferece de ficar com as meninas, por exemplo. Ok. E aí no final aconteceu outra coisa, que no fim a gente estava servindo pessoas. Mas, caramba, até quando a gente vai ter um tempo para nós, Só que se a gente está com esse peso do você tem que ter um tempo para você tem que investir, você fica louco. Eu não consigo me aceitar como eu sou. E eu não estou brincando, não consigo mesmo. Eu tive uma conversa essa semana com uma pessoa que eu gosto muito. Eu tenho desenvolvido um ótimo relacionamento no trabalho. Pessoa que não estou brincando assim, eu admiro. Mas às vezes tem aquela questão do não, eu acho que você é melhor do que você acha que você é. Que talvez eu conheça eu conheça a mim como você não conhece. E qualquer coisa de bom que você observar é Cristo. É Deus que está fazendo isso. Eu não consigo me aceitar como eu sou. E glória a Deus por isso. Porque eu quero que Ele me transforme. Eu não quero me aceitar como eu sou. O dia que eu me aceitar como eu sou, eu parei de ser transformado. Eu estacionei na vida cristã. Agora está tudo certo. Agora está tudo bem. Me aceito como eu sou. Claro, tem outro lado disso, né? O meu corpo e não sei o quê, né? É outra história. Mas que também, se você for para esse lado, você vai ficar louco, tentando agradar todo mundo do jeito que seu corpo perfeito deve ser. Como diz o Pierre, no céu todos serão perfeitos, todos serão gordinhos. Eu ouvi um amém? Amados, há uma solução muito simples para isso. Em Cristo. E a solução para de Cristo é negue a si mesmo.
Se você negar a si mesmo, você não vai ter mais essas preocupações. Uma vez que você reconheça o seu valor, ou seja, que Deus nos salvou apesar de quem nós somos, apesar da gente não ser nada. Qualquer coisa que você tiver é benefício, não é verdade? O pouco que você tem é benefício. Por outro lado, amados, Deus é tão bom que quando nós nos negamos a nós mesmos, nós achamos vida. Vida abundante. Vida de qualidade, vida verdadeira, vida fora desse padrão de agradar a si mesmo e agradar os outros, a ponto de tornar um peso de servidão. Rejeite o jugo do dinheiro e sucesso. Mateus 6,24 diz, Jesus falando, ninguém pode servir a dois senhores, porque ou irá odiar um e amar outro, ou irá se dedicar a um e desprezar o outro. Vocês não podem servir a Deus e às riquezas. Isso. O Felipe, eu vou falar para quem tá nos ouvindo. O Felipe fez um comentário ótimo. Eu adoro quando pessoas. Cuidado, adoro. Tá bom? Eu gosto muito quando pessoas intervêm assim na mensagem. Eu gosto mesmo, tá? Tenho uma liberdade para isso. O Felipe está falando que às vezes a gente tem coisa na nossa vida que a gente sabe que Deus quer que a gente faça, a gente não quer, a gente se rejeita. Corrija-me se eu estou errado. E quando a gente abre mão, a gente fala assim: nossa, mas é tão bom. Era tão bom. Por que eu não fiz isso antes? Deus, é isso que eu estou falando. Deus é tão bom que quando a gente nega a si mesmo, Ele produz em nós uma vida abundante. Ele produz, aqui, filho, é isso que eu quero para você. Eu dou a ilustração da água, né, da piscina. O pessoal todo na piscina se divertindo e falando assim: vem, entra, tal. E o cara põe o dedinho, né? Vai lá, põe o dedinho na água. Nossa, mas tá gelada. Não, tá boa. A água tá boa. Pula aí que a água tá boa. E o cara põe o dedinho. Não, mas tá muito gelada. Pula. Aí quando o cara pula na piscina, se joga de corpo inteiro na piscina, assim, nossa, cara, a água tá boa. Porque ele tava só sentindo o dedinho ali, só o dedinho ali, sentiu um frio. Mas a água tá ótima. Muito bom. Obrigado, Felipe. Deus é muito bom. Ele promove, quando a gente se nega a nós mesmos, Ele promove algo excelente na nossa vida. Ótimo. Além disso, além de promover coisas boas na nossa vida, vamos dizer assim, prática, né? Além disso, Ele nos salvou do nosso pecado. Ele nos salvou das nossas ofensas contra Deus, tomando o nosso pecado e carregando sobre Ele na cruz. Jesus, uma vez que Ele nos salvou, Ele também garantiu vida eterna. Ele garantiu vida de qualidade com Ele, em novo céu e nova terra, sem máscaras, sem Covid. Amém? Então a primeira solução para quem está sobrecarregado nesse mundo é trocar de Senhor, trocar a pessoa a quem você faz o serviço, a quem você serve. A segunda solução de Cristo para pessoas que estão sob a pressão dessa vida é ser seu discípulo, ser discípulo de Cristo. Ele fala: aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração, é o que ele diz, não eu, Jesus. E uma vez que você muda de Senhor, e agora Jesus é o seu Senhor, você passa a segui-lo para ser um discípulo de Cristo. Aprendam, e aprendam aqui também é uma ordem.
certo? Aprendam de mim. Uma ordem do Senhor Jesus de aprender com Ele, inclusive com o elemento do hábito de aprender, estar acostumado a aprender dele. Não é vir aqui domingo, é excelente virmos aqui no domingo. É ótimo nós termos comunhão, por mais limitada e tal que ela seja, é ótimo estarmos aqui. Eu quero que todos estejam aqui. É o meu desejo, deveria ser o desejo de todos nós. Agora, só isso aqui, cuidado com o só, não é de qualidade, é de quantidade. Só isso aqui não é suficiente para nos alimentar. Tem que ser um hábito da nossa vida aprender do Senhor Jesus, é isso que Ele está chamando a gente a fazer. Isso envolve receber instruções, algo que por vezes pessoas rejeitaram, né, o ensino do próprio Senhor Jesus ali. E então Jesus apresenta os motivos pelos quais nós devemos aprender com Ele, e os motivos que Ele apresenta são respostas para aqueles julgos que nós colocamos e que estão baseados no orgulho, ou seja, agradar outros e agradar a nós mesmos, ou o jugo do dinheiro e de sucesso. Porque ele afirma que ele é manso. Aprendei de mim porque eu sou manso. Mansidão aqui não é só de... às vezes a gente ouve essa palavra mansidão e a gente pensa que é o cachorrinho que não morde, né? Ah, ele é manso. Não é que a gente não morde, não é isso. O que ele está dizendo aqui é uma humildade. A gente poderia dizer que Deus está falando assim, ó, eu sou humilde e humilde. Porque ele está falando aqui de uma humildade no sentido de aceitar o plano de Deus e como Ele lida conosco sem disputas, sem resistência. É mais ou menos como os nossos filhos, que a gente dá uma ordem e eles dão aquela, mais. Não, lembra, né? Obedeça sem falar nada, sem cara feia, com alegria. Rápido. Obrigado. Esqueci o rápido é primeiro. Fui rápido em esquecer. Para glorificar a Deus. Então, assim, obedeça já. Não é para ficar debatendo, argumentando. É a disposição de obedecer. Se você quiser se dispor a obedecer e depois de se dispor a obedecer, a gente conversa. A gente tem tentado ensinar isso para as meninas. Tá bom? É uma luta, mas estamos tentando ensinar. É isso, né? Assim, se dispor a obedecer, aceitar o plano de Deus, sem ficar discutindo, batendo pé. Né? Aqueles que confiam inteiramente em Deus, mais do que nas suas próprias forças. Olha que interessante, né? Porque a gente está falando de jugo, de tentar carregar aquilo com a própria força, mas essa mansidão tem a ver com aceitar e confiar em Deus, que Ele vai fazer, que Ele está produzindo. Eu não vou confiar na minha força para isso. A pessoa bondosa está centrada no seu ego. A pessoa bondosa não está centrada no seu ego. E isso é obra do Espírito Santo e não da vontade humana, fruto do Espírito. Então, resumindo, essa mansidão é aceitar os propósitos de Deus para a nossa vida mansamente, não disputando ou resistindo contra Deus, mas aceitando o trabalho que Ele tem feito na nossa vida. Por que a gente aceita? Porque nós acabamos de colocar sobre o jugo dele, sobre a servidão a ele. Então nós aceitamos. A mansidão de Jesus é vista, por exemplo, quando ele ora ao Pai 3 vezes, e ele diz, meu Pai, se é possível, passa de mim esse cálice. Todavia, não seja o que eu quero, mas o que tu queres. Olha a mansidão de Jesus. Jesus, na sua humanidade ali, ele estava com medo.
Não um medo pecaminoso que impediu ele de fazer o que ele tinha que fazer. Mas um medo junto com uma mansidão que estava ali rogando ao Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Mas seja feita a tua vontade. E ele foi como ovelha para o matadouro, quieto, manso. Não como uma ovelha brigando para não ser tosqueada ou para não ser morta. Nós devemos, então, aceitar o trabalho que Deus está operando em nós, mesmo que isso às vezes não faça sentido aos nossos olhos. Isso, que é exatamente o texto que eu usei quando a gente pregou lá em Efésios 4:2. O exemplo de mansidão e humildade, a bondade, para que a gente também suporte uns aos outros. Ótimo, muito bom. Nós devemos então lutar com Deus, nós não devemos lutar com Deus quando a gente se coloca sobre o jugo dele. E também a gente deve entender que, apesar de ser um jugo, como a gente vai ver, o jugo de Jesus, ele é leve, ele é um fardo leve, como a gente vai ver. E a outra palavra que ele usa para expressar o que ele é, como exemplo do que nós devemos aprender, é humilde. E aqui é uma outra palavra que pode ser traduzida como humildade, que é aquela mesma palavra de Tiago, é a pessoa que está rente ao chão, é uma posição física, é a pessoa rebaixada. Okay? Se refere a uma posição, se refere àquela questão do reconhecimento dessa posição, o reconhecimento de que nós somos, de compreender quem nós somos e quem nós não somos. Que eu costumo dizer que é a visão equilibrada de nós mesmos, lembra? Agora a gente pode pensar assim, Jesus possuía uma visão equilibrada de si mesmo, mas cara, ele afirma que é Deus. Ele ia lá, eu sou Deus. Antes de Abraão existir, eu sou. Eu e o Pai somos um. Caramba! Onde está a humildade? Bom, primeiro, a humildade está em que ele reconheceu quem ele era, né? Ele não tinha uma falsa humildade de falar assim, não é que eu sou assim, ó, não é que eu sou Deus, mas não, então é mais ou menos. Não, eu sou Deus, tá certo? Ele falou, antes de Abraão existir, eu sou, eu e o Pai somos um, quem vê a mim vê o Pai, pronto, acabou. Agora, por outro lado, João 8:29 fala, aquele que me enviou está comigo e não me deixou só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Olha que interessante que Jesus ele reconhecia que ele tinha uma posição divina como Deus, mas ao mesmo tempo ele reconhecia que enquanto homem, enquanto na terra ele se submetia ao Pai. Ele reconhece a sua posição de submissão ao Pai. É ou não é alguém que sabe equilibrar as coisas, que tem uma visão equilibrada de si mesmo? A aplicação para nós, reconhecer quem nós somos e quem nós não somos, tem uma relação também com negar a nós mesmos. Tem uma relação com reconhecer o senhorio de Cristo, mas também tem uma relação de reconhecer que em Cristo nós somos filhos de Deus. Em Cristo nós somos mais que vencedores. E isso não é falta de humildade, isso é humildade, é reconhecer que nós somos essas coisas. Mas humildemente nós reconhecemos que isso não vem de nós. É algo que Deus promove. Amém? Jesus afirma que isso era de coração. Jesus ele tinha essas coisas não como atitudes ou comportamentos.
que eu estou pensando agora, né? É exatamente o que o mundo está procurando e pondo peso em todo mundo. Você tem que ter inteligência emocional para reagir bem. Né? Você pode chegar na sua sala, ter uma foto do seu chefe, que você vai jogar dardo na cara dele, mas você tem que mostrar para os outros, tem que mostrar autocontrole, né? Comportamento. Mas Jesus não está falando disso aqui, Jesus está falando do coração. Jesus, ele era essas coisas no nível do coração. Ele era manso e humilde no mais profundo do seu ser, de forma que tudo que Jesus fazia se guiava pela sua mansidão, crendo e aceitando a vontade do Pai, né, como filho do Pai, como Deus, mas filho do próprio Deus, do próprio Pai. E ao mesmo tempo ele era guiado pela sua precisão em entender profundamente quem ele era. Porque isso estava arraizado no seu coração, no mais profundo do seu ser. E nós devemos procurar a mesma coisa. Jesus providencia descanso àqueles que atendem ao chamado de ir até Ele. E nós estamos vendo as soluções de Cristo para que nós sejamos aliviados. E a solução é mudar de Senhor, ter Ele como Senhor e se tornar discípulo dele. E o resultado disso, então, o resultado daqueles que atendem o chamado é encontrar descanso à sua vida. E vocês acharão descanso para a sua alma. Uma vez que você mude de Senhor, abandonando qualquer senhor sobre a sua vida, oferecido por esse mundo, e reconhecendo a Cristo como único Senhor sobre a sua vida. Uma vez que você então passe a aprender com esse único exemplo do Senhor Jesus, Ele te dará descanso, Ele vai interromper o seu labor. Servir a Cristo não é um peso, servir a Cristo é um motivo de alegria. Entende? Afinal, o trabalho de Cristo tem características opostas àquele peso da lei e desse mundo que ele tem colocado sobre nós. O primeiro, a submissão a Cristo é fácil. Meu jugo é suave, ele diz. Você pode dizer, mas a luta contra o pecado é terrível. É verdade. Mas uma vez que nós vencemos o pecado pela graça, pelo poder do Senhor Jesus, nós sentimos paz. É o pecado que traz peso de culpa, por exemplo. Mas caminhar com Cristo é excelente. Não é Cristo que põe peso de pecado sobre nós. Uma vez que nós estamos caminhando com Ele, Ele nos alivia dessa culpa. Porque a gente sabe que nós não fomos salvos por nada do que a gente fez ou não fez, mas é algo que Ele fez. E nós não vamos perder a salvação por nada que nós façamos. Porque a gente não é salvo pelo que a gente faz. É por Ele. Era João, não está aí. 1 João 5, 2 a 5, olha que fala. Nisso conhecemos que amamos os filhos de Deus. Quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. E olha o que ele fala. Parece que ele está colocando um fardo, né? Mas olha o que ele fala. Ora, os seus mandamentos não são penosos. Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. É Ele que produz isso nas nossas vidas. E essa é a vitória que vence o mundo, nossa fé. Confiar em Cristo, depositar a vida nele. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus o Filho de Deus? Não é um fardo. Às vezes nós vemos como fardo, porque nós não estamos sendo mansos. A gente não está aceitando.
mas não são fardos. São uma bênção, como o Felipe comentou. E glória a Deus por isso. A carga de Jesus é leve. Ele fala, o meu fardo é leve. Jesus não espera de nós, por exemplo, uma série de rituais para chegar até Ele. O que Ele espera é arrependimento. E isso não é de Jesus, inclusive, né? Isso vem desde o Antigo Testamento. Não veio, esse ensino não é novo. Olha só, Salmo, não coloquei também. Salmo 51, 16 a 17. Pois não te comprases de sacrifícios. Caramba, mas tem a lei inteira falando sobre isso. Mas olha o que Davi fala. Não se comprases de sacrifício, pelo contrário eu te os daria. Não te agradas de holocaustos. Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não os desprezarás, Senhor. O que Deus espera de nós é arrependimento, mudança de ideia, parar de achar assim, ó, mas aquilo, mas eu vou fazer, mas não, se arrepende, muda de ideia e pula na piscina, a água tá boa. Para de mexer o dedinho ali, pula, obedeça, negue-se a si mesmo. Jesus providencia descanso àqueles que atendem o chamado de ir até Ele. E amados, nós estamos vivendo em dias difíceis, em dias pesados. O mundo tem imposto seus padrões, as suas leis, politicamente correto, todas essas coisas para... não sei se vocês percebem, né, mas o cerco fechando sobre os cristãos. Isso tem colocado sobrecarga e desânimo na vida das pessoas, inclusive sobre não cristãos. E Jesus nos dá alívio. Ele retira esse peso e nos chama a servi-lo e a ser escravos de Cristo, que é a maior liberdade que nós podemos ter nesse mundo caído. E a nossa maior esperança hoje e na eternidade. Você já respondeu o chamado de Cristo de ir até Ele para que Ele te alivie? Você já trocou de Senhor e aceitou que Jesus Cristo é o único Senhor digno de ser servido? Se não, você pode tomar essa decisão de se render a Cristo e caminhar com Ele. Deixar que Ele seja o seu Senhor e aprender com Ele a ser manso e humilde de coração, a aceitar a vontade de Deus e humildemente se colocar na sua posição, reconhecer a sua posição. E então a sua vida será mais leve. Não com os pesos do padrão do mundo, com exigências inúteis, mas com um padrão de vida que nos desafia, mas é um alívio para as nossas vidas. Amém? Vamos orar. Senhor, nós te louvamos, porque o teu jugo, a servidão ao Senhor, é a maior liberdade que alguém pode ter, e o Senhor nos chamou para isso. Eu te agradeço, porque se qualquer um que responder a esse chamado, não foi ao Senhor porque quis responder, mas foi ao Senhor porque o Senhor chamou. E o Senhor promoveu isso na vida das pessoas. Nós te louvamos porque é pelo Senhor, para o Senhor e por meio do Senhor. E nós te louvamos porque o Senhor nos dá
uma vida muito mais leve. E quanto mais o mundo tenta fugir do Senhor, mais ele se enrola numa vida pesada de padrões, de comportamentos, de anseios que no Senhor nós temos todos e muito mais. Glória ao Senhor por isso. E que o Senhor nos ajude a fazer o mesmo chamado a pessoas ao nosso redor. Não vinde a mim, mas venha para Cristo e ande comigo. E que o Senhor possa promover isso na nossa vida, Pai. E na vida de pessoas que o Senhor quer alcançar através da nossa vida. É o que eu peço, e oro e agradeço. Em nome do teu Filho Jesus. Amém.